Então vamos entender detalhadamente como funciona o nosso código dentro do VBA. Bom, vamos voltar algumas aulas atrás, tá? Quando estávamos falando de macro. Você lembra que aqui no projeto tínhamos uma pasta chamada de módulos e dentro desses módulos existiam pastas que tinham todo o nosso código da macro. Eu estou te lembrando dessa pasta, pois precisamos desse objeto chamado de módulo para iniciar a criação das nossas macros, ou melhor, do nosso código. E olha como é simples criar esse objeto. Basta clicarmos nesse ícone ao lado de retornar para o Excel, e aqui temos três opções: Use Form, Módulo e Módulo de classe. O que nós vamos escolher é a opção de Módulo. Ao clicar, será criada a nossa pasta de módulo e criado um módulo completamente em branco. Pronto, agora a gente já tem o nosso primeiro módulo. Vamos para a segunda parte. E não adianta começarmos a escrever diversos códigos aqui nessa página em branco, porque antes de começar a codificação, precisamos dar um passo. Não sei se você lembra, mas cada macro daquela que tínhamos tinha uma sintaxe específica para funcionar. E essa sintaxe realizada chamamos de procedimento. E para inserir um procedimento é muito fácil também. E eu vou te ensinar duas formas de fazer isso, tá? A primeira é clicando para digitar no nosso módulo. Como você pode ver, aqui a gente já está digitando. Se você quiser testar. E depois disso a gente vai vir no menu de inserir. Nesse menu de inserir, quando estamos para digitar dentro do nosso módulo, essa opção de procedimento ela fica disponível. Então vamos clicar para inserir um procedimento. Ao abrir essa página de inserir um novo procedimento, temos inicialmente um campo de texto para digitarmos o nome do procedimento. E aqui tome cuidado, tá? Da mesma forma que não era possível utilizar espaço ou alguns caracteres não permitidos, como exclamação e interrogação, aqui no nome do procedimento é a mesma coisa, beleza? Depois disso, a gente vai ter a opção de escolher o tipo de procedimento que vamos utilizar. E como você consegue ver, aqui temos três, que seria uma macro, que é a sub, function, que seria a mesma coisa de uma função dentro do Excel, e por último, uma propriedade. O que mais utilizaremos aqui será a sub e function, que seria função. Criar uma propriedade não será o nosso foco nesse curso, tudo bem? Mas agora você deve estar com a seguinte dúvida. Rafael, qual seria a diferença de sub para função? Essa é uma pergunta muito importante para conseguir utilizar bem o VBA. Então preste bem atenção agora, tá? Função é exatamente aquela função que utilizamos na nossa planilha, como a função soma, a função média, procv, índice, corresp, entre diversas outras. E o que todas as funções têm em comum? Você sabe me dizer? Bom, todas elas retornam um valor. E é exatamente essa a principal diferença entre uma sub e uma função. Uma função vai tratar todos os dados de acordo com uma fórmula ou um conjunto de fórmulas e retornar um valor final. Já a sub vai executar um trecho de código. Quando eu falo sub, você pode pensar em macro, tá? Na macro, a gente não retornava nenhum valor. Apenas executamos um trecho de código que iria alterando a nossa planilha. Entendido a diferença? Mas fica tranquilo que para ficar ainda melhor, vamos explicar na prática para entender. Mas antes de terminar a aula, vamos entender qual é a diferença de um procedimento público ou particular ou privado, como você preferir, tá? Bom, o público eu consigo utilizar em qualquer objeto do meu projeto. Ou seja, se eu construir uma função nesse módulo 1 e colocar ele público, eu vou conseguir utilizar ele em qualquer outro objeto. Por exemplo, nessa pasta de trabalho, na planilha 1, na planilha 2 e entre outros. Mas caso eu tenha escolhido particular, só poderíamos utilizar aquela função dentro desse objeto de módulo 1. Em qualquer outro local, não vai ser possível utilizar aquela função ou o sub. E agora que já conversamos sobre a teoria,